Oi, pessoal! Hoje eu trouxe uma história que vai tocar o seu coração e fazer você refletir sobre coragem, justiça e a força de quem nunca se deixa silenciar. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. E já deixa o like, porque ele ajuda a espalhar essa mensagem tão importante. E comenta aqui embaixo, o que você faria se estivesse no lugar dela? A história que você vai ouvir hoje é sobre uma jornalista negra chamada Carla Mendes, que enfrentou uma situação injusta, foi humilhada e expulsa. Mas minutos depois, transformou a própria dor em força e assumiu o palco como mediadora principal de um evento importante. Fica comigo até o final, porque essa história mostra que a verdade e a coragem sempre encontram seu caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Carla Mendes, uma jornalista negra reconhecida por sua voz firme e pelo compromisso inabalável com a verdade, chegou ao centro de convenções antes mesmo de o sol tocar por completo as grandes janelas de vidro do prédio. A cidade ainda despertava, mas Carla já estava em plena atividade. Tinha dormido pouco, revisando pautas e possíveis perguntas, mas seu olhar determinado não deixava transparecer cansaço. Ela desceu do carro, com seu equipamento pendurado no ombro, sentindo o ar fresco da manhã misturar-se com a expectativa que carregava no peito. Aquele evento sobre políticas culturais reuniria autoridades, artistas, pesquisadores e representantes sociais. Era uma oportunidade importante, e ela sabia que precisava estar atenta a cada detalhe. Ao aproximar-se da entrada principal, ajustou a alça da bolsa, conferiu o crachá profissional e sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Era a expressão de quem sabia que estava exatamente onde merecia estar. O segurança da porta a cumprimentou com respeito, chamando-a pelo sobrenome. Bom dia, Mendes. Carla retribuiu com a mesma gentileza e passou pelo detector de metais, acostumada com a rotina de eventos oficiais. O salão principal ainda estava sendo montado, cabos pelo chão, técnicos correndo de um lado para outro, microfones sendo testados com aquele clássico som, testando. Ela parou por um instante, observando tudo ao redor. Havia algo quase poético naquele caos temporário antes da ordem definitiva. Ajeitou a pasta de anotações, respirou fundo e caminhou até o fundo da sala para montar seu equipamento. A luz que entrava pelas janelas iluminava seu rosto, destacando sua expressão segura e concentrada. Carla sentia que aquele dia seria intenso, talvez até mais do que imaginava, mas não estava preparada para o que realmente viria a enfrentar. Ainda assim, caminhou adiante com a serenidade de quem sempre lutou para ocupar seu espaço. Enquanto Carla Mendes ajustava o tripé da câmera e organizava seus materiais, um movimento no canto da sala chamou sua atenção. Eduardo Farias, o assessor-chefe responsável pela coordenação do evento, surgia por entre as fileiras de cadeiras ainda vazias. Ele caminhava rápido, com uma prancheta debaixo do braço e a expressão fechada de sempre, a mesma expressão que por algum motivo sempre se intensificava quando seus olhos cruzavam com os de Carla. E naquele instante, cruzaram. O olhar dele não era apenas de estranhamento. Era aquele tipo de olhar que pesa, que tenta reduzir alguém a menos do que realmente é. Um olhar que Carla conhecia desde cedo. O olhar torto de quem se incomoda com a presença de uma mulher negra ocupando espaços de destaque. Eduardo parou a alguns metros dela, fingindo revisar anotações, mas claramente analisando cada movimento. Carla, que jamais se permitia intimidar facilmente, manteve a postura. Respirou fundo, endireitou os ombros e continuou testando o foco da câmera, como se não tivesse percebido a tensão que começava a se instalar. Mas percebeu, porque era impossível ignorar quando ele se aproximou mais um passo e deixou escapar, num tom baixo que parecia calculado. Você de novo?
Carla ergueu o olhar devagar, com a serenidade de quem já estava cansada de provar seu valor, mas nunca hesitava em fazê-lo. Estou credenciada, sim, respondeu com calma. Eduardo não contestou, apenas franziu o senho, como se a presença dela fosse uma inconveniência. Depois se afastou, mas continuou lançando olhares de relance, como se esperasse pegá-la em algum erro inexistente. Enquanto isso, outros jornalistas começaram a chegar, cumprimentando Carla com respeito e simpatia. Isso só parecia irritar ainda mais Eduardo, cuja postura ficava cada vez mais rígida. Carla tentou ignorar o desconforto que se formava, mas algo dentro dela pressentia que aquele dia, que começara tão promissor, estava prestes a tomar um rumo inesperado. E tudo, absolutamente tudo, ainda aconteceria naquele mesmo dia. Carla Mendes afastou-se um pouco do tumulto que começava a crescer na sala e encontrou um pequeno espaço ao lado do painel de som. Ali, conseguiu organizar suas anotações com mais tranquilidade. Cada pergunta que havia preparado tinha sido estudada com cuidado, com base em semanas de pesquisa sobre políticas culturais, investimentos públicos e desafios sociais. Para ela, não era apenas uma coletiva, era uma chance de cobrar transparência e dar voz a quem raramente era ouvido. Ela abriu o caderno, releu suas anotações e marcou alguns trechos com caneta vermelha. Era seu ritual: vermelho para o essencial, azul para as perguntas alternativas e preto para observações de contexto. O método que muitos achavam exagerado era, na verdade, o que fazia dela uma das jornalistas mais respeitadas da área. Enquanto revisava, ela também testava o microfone portátil, ajustava o enquadramento da câmera e checava o áudio no fone. Era tudo muito técnico, mas também muito pessoal. Era seu nome, sua credibilidade, sua trajetória, tudo colocado em prática ali. Ao redor dela, o ambiente continuava ganhando vida. Técnicos conectavam cabos, fotógrafos disputavam os melhores ângulos, repórteres faziam gravações rápidas para redes sociais. O clima era de antecipação. Mesmo assim, Carla sentia uma leve inquietação, como se uma sombra pairasse ao fundo, e ela sabia exatamente de onde vinha. Eduardo Farias, sempre circulando, sempre observando. Em determinado momento, ela percebeu que ele conversava sussurrando com 2 seguranças do evento, gesticulando de maneira irritada. Não deu para ouvir o que dizia, mas seu dedo indicador apontou diretamente na direção de Carla. Um gesto rápido, porém claro. Ela decidiu ignorar. Não podia permitir que provocações minassem sua concentração. O foco dela era o trabalho. Então, fechou o caderno e o segurou junto ao peito por alguns segundos. Respirou fundo, sentindo o ar frio da climatização misturar-se com a ansiedade do momento. O relógio digital do salão marcava 09h17 da manhã. O dia mal tinha começado e já carregava um peso estranho, uma tensão crescente, um silêncio que anunciava tempestade. Mas Carla, com sua postura firme e sua determinação de sempre, estava pronta para seguir. Mesmo sem saber que tudo prestes a acontecer mudaria completamente o rumo daquele dia e de sua própria história. Carla Mendes estava finalizando os últimos ajustes no equipamento quando sentiu uma presença se aproximar por trás. O ar pareceu mudar. Ficou mais pesado, mais frio. Ela virou-se devagar, já imaginando quem encontraria ali. Eduardo Farias. A expressão dele já não era apenas de incômodo, era de decisão, uma decisão tomada às pressas, mas carregada de intenção. Ele deu 2 passos à frente e parou tão perto que Carla pôde sentir o cheiro forte do perfume dele. Um perfume que tentava transmitir autoridade, mas que naquele momento só ampliava o desconforto. Você não está na lista autorizada, disse Eduardo, sem sequer olhar o crachá pendurado no pescoço dela. Carla manteve a postura. Ela já havia enfrentado muito mais do que aquilo na profissão e na vida.
Levantou o crachá com calma, esticando o cordão para que ele pudesse ver claramente o holograma oficial. Meu nome está aqui. Fui confirmada ontem pela coordenação, respondeu, firme. Eduardo nem se deu ao trabalho de checar. Ele desviou o olhar, quase com desdém, e cruzou os braços. Não interessa. Não queremos confusão aqui hoje. Confusão. Carla arqueou a sobrancelha. Estou aqui para trabalhar como sempre estive. Um grupo de 3 jornalistas, que organizava seus equipamentos ali perto, olhou discretamente para a cena. Mas, como tantas vezes acontece nesses espaços, a maioria preferiu se manter neutra, como se não visse nada. Eduardo deu mais um passo à frente. A afronta era clara agora. Já falei. Você vai se retirar da sala. É uma orientação da chefia. Carla sentiu um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado preso no caminho. Ainda assim, tentou argumentar uma última vez. Eduardo, você sabe que isso é injusto. Eu tenho autorização oficial. Não tem motivo para... Ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. Não vou repetir. Saia. Agora. O silêncio que se formou ao redor foi perturbador. Era o silêncio covarde de quem vê e nada diz, de quem presencia e finge que não é com ele. Carla fechou o caderno devagar, mantendo a dignidade que sempre carregava, mesmo diante da humilhação. Guardou o microfone, recolheu o tripé e respirou fundo para conter o tremor nas mãos. Mas Eduardo deu um passo ainda mais agressivo. Ele segurou o braço dela, não com força suficiente para machucá-la, mas o suficiente para humilhá-la, e a conduziu em direção à porta, como se estivesse retirando alguém que não pertencia ao lugar. A porta se fechou atrás dela com um clique seco, um som frio, um som que doeu. Lá fora, no corredor vazio, Carla apoiou as costas na parede e piscou várias vezes para afastar a ardência nos olhos. Ela nunca havia pedido privilégios, só respeito, e naquele instante tinha recebido o oposto. O relógio no corredor marcava 09:32, e o dia estava apenas começando. A porta havia se fechado com força atrás de Carla Mendes, deixando-a sozinha no corredor amplo e silencioso. O som abafado das vozes vindas do salão parecia distante, quase irreal, como se ela tivesse sido arrancada de um ambiente onde deveria estar e jogada em um lugar onde não fazia sentido algum estar. Ela encostou as costas na parede fria, respirando fundo várias vezes. Não chorou. Carla não chorava diante dos opressores, mas a dor estava ali, quente, latejante, pulsando entre o peito e a garganta. O corredor era comprido, iluminado por longas lâmpadas brancas que reforçavam a sensação de vazio. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, escutando apenas o próprio coração batendo rápido demais. Sentia o peso da injustiça como se fosse uma mão apertando seu estômago. Carla olhou para o crachá pendurado em seu pescoço, o símbolo de seu direito legítimo de estar ali. O mesmo crachá que Eduardo Farias ignorou, como se a verdade estampada nele não importasse, como se seu esforço profissional fosse descartável. Ela apertou o crachá com força, como se nele estivesse toda a coragem que ainda precisava reunir. Um funcionário passou pelo corredor, empurrando um carrinho com garrafas d'água e copos. Olhou rapidamente para Carla, depois desviou o olhar, claramente receoso de se envolver. Ela estava acostumada com aquele tipo de reação, a neutralidade conveniente que deixa o injusto ganhar espaço. Mesmo assim, doeu. Com o celular na mão, pensou por um instante em ligar para sua redatora-chefe, contar o que aconteceu, mas desistiu. Não queria se abalar no calor da raiva. Não queria transformar humilhação em voz tremida. Ela caminhou até um dos bancos próximos ao elevador e se sentou devagar. A mochila escorregou de seu ombro e caiu ao lado do banco. O silêncio do corredor parecia gritar mais alto do que qualquer tumulto. O relógio digital ali marcava 09:39.
7 minutos. Apenas 7 minutos haviam se passado desde que ela foi empurrada para fora. E ainda assim, parecia ter sido uma eternidade. Carla fechou os olhos por um instante, buscando forças dentro de si. Seus pensamentos oscilavam entre indignação e tristeza. Ela pensou na matéria que havia preparado, nas horas de pesquisa, no compromisso com o público que acompanhava seu trabalho. Pensou em quantas vezes já tinha enfrentado portas fechadas, olhares duros, julgamentos silenciosos. E ali, naquele corredor frio, sua história parecia querer se repetir, mas ela não deixaria. Quando abriu os olhos novamente, havia algo novo em sua expressão. Não era raiva, não era medo, era determinação. Ela não sabia ainda, mas enquanto respirava fundo e se levantava daquele banco, o destino começava a girar ao seu favor. Aquele dia ainda estava longe de acabar, e as próximas horas mudariam tudo. Carla Mendes estava prestes a juntar suas coisas e ir embora quando o celular vibrou dentro da mochila. O som curto iluminou a tela no banco ao lado. Ela respirou fundo antes de pegar o aparelho. Não queria atender ninguém naquele estado emocional, mas algo dentro dela dizia que deveria olhar. Era um número desconhecido. Por um momento, hesitou. Depois, deslizou o dedo pelo visor. Alô? Sua voz saiu baixa, controlada. Do outro lado, uma mulher respondeu com urgência na fala. Carla Mendes? Aqui é Júlia, da coordenação geral do evento. Eu preciso falar com você imediatamente. Carla franziu o senho, surpresa. Sim, sou eu. O que houve? Houve um breve som de passos correndo, murmúrios ao fundo, portas sendo abertas. Parecia que o caos tomara o centro organizacional do evento. A mediadora principal passou mal há poucos minutos. Desmaiou. Já está sendo atendida pela equipe médica. Carla se endireitou no banco, o coração acelerando por instinto. Meu Deus, mas ela está bem? Ainda não sabemos, mas o evento começa em 20 minutos. Júlia disse com pressa. E precisamos de alguém preparado, experiente, com domínio do tema. O seu nome foi o mais indicado entre jornalistas, artistas e até membros do comitê cultural. Carla piscou, incrédula. Por um instante, pensou que tivesse ouvido errado. O meu nome? Sim, a resposta veio firme. Queremos que você assuma o palco como mediadora principal. O mundo pareceu parar. O corredor silencioso virou uma câmera lenta. O relógio marcava 09:46. Ela havia sido expulsa há apenas 14 minutos. Humilhada, ignorada, desrespeitada. E agora? Queriam que ela salvasse o evento? Júlia continuou quase implorando. Você aceita? Precisamos de você. Agora. Carla fechou os olhos por um instante. O coração batia forte no peito. Uma mistura de surpresa, responsabilidade e, no fundo, uma sensação pequena, mas real, de justiça começando a se mover. Ela abriu os olhos com a expressão mais firme que tivera naquele dia. Eu aceito. Ótimo. Venha para a sala 3 agora. A equipe vai te preparar. Mas venha rápido. A ligação caiu. Carla ficou parada por um segundo, sentindo o peso da virada repentina. Guardou o celular, prendeu o cabelo, alinhou a postura. O que Eduardo Farias não sabia é que, enquanto tentava diminuí-la, Carla estava prestes a ocupar o lugar mais alto daquele palco. Ela girou nos calcanhares, caminhando pelo corredor com passos fortes. Cada passo ecoava como um anúncio silencioso do que estava por vir. A partir daquele minuto, nada seria mais como antes. Carla Mendes caminhava pelos corredores como se o ar tivesse mudado ao redor dela. O centro de convenções, que minutos antes parecia um labirinto de humilhação e silêncio, agora parecia abrir passagem, como se reconhecesse a importância do que estava prestes a acontecer. Ao chegar à sala 3, encontrou uma equipe reunida em torno de uma mesa. Técnicos, produtores, uma maquiadora e 2 assistentes de palco. Todos olharam para ela ao mesmo tempo.
Mas, diferentemente dos olhares de antes, ali havia respeito, urgência e até um certo alívio. Júlia, a coordenadora que havia telefonado, aproximou-se rapidamente. Carla, obrigada por vir tão rápido. Ela segurou levemente o braço da jornalista, guiando-a para dentro da sala. Vamos te passar tudo. As pautas, o roteiro e a ordem dos convidados. Carla assentiu, respirando fundo, absorvendo tudo com a precisão de quem sabe trabalhar sob pressão. Um dos assistentes entregou-lhe uma pasta azul com o cronograma oficial do evento. Outro técnico ajustava o microfone de lapela em seu blazer. Você consegue fazer isso? Perguntou Júlia, com sincera preocupação nos olhos. Carla respondeu com a calma serena de quem renasce após uma queda. Sim, eu consigo. Enquanto a maquiadora retocava rapidamente a pele dela, Carla ouviu o burburinho do público sendo direcionado para o salão principal. O relógio marcava 09:58. Faltavam apenas 2 minutos para ela se tornar a mediadora que conduziria um dos eventos culturais mais importantes daquele ano. E então, a porta do salão se abriu. Um organizador fez um gesto para ela entrar. O coração de Carla acelerou, não por medo, mas pela força do momento. Ela ajeitou o microfone, segurou o roteiro e deu o primeiro passo para dentro do salão. As luzes estavam mais fortes agora. As câmeras posicionadas, jornalistas alinhados. O público murmurando, esperando a abertura oficial. E foi nesse exato instante que o olhar de Eduardo Farias cruzou com o dela. Ele estava ao fundo da sala, prancheta na mão, o rosto perdendo a cor como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram, incapazes de disfarçar o choque e o medo. Carla continuou caminhando até o centro do palco, com passos firmes, seguros, dignos. Cada passo era uma resposta silenciosa à humilhação que sofrera minutos antes. Cada passo reconstruía o que tinham tentado tirar dela. Quando ela subiu ao palco, um pequeno aplauso espontâneo começou no canto esquerdo da plateia. Outro, na metade da sala. Até que o salão inteiro bateu palmas para ela. Não apenas pela posição que assumia, mas pelo reconhecimento de sua trajetória. O mestre de cerimônias passou-lhe o microfone. Carla ergueu os olhos para o público e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: pertencimento absoluto. Ela inspirou fundo, aproximou o microfone dos lábios e deu início ao evento. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, conduzindo esta importante conversa sobre nossas políticas culturais. Sua voz ecoou forte e clara pelo salão. E Eduardo só conseguia assistir, pequeno, encurralado, sem voz. O retorno de Carla não era apenas triunfal, era inevitável. O salão inteiro estava atento. Cada olhar voltado para o palco parecia carregar uma mistura de surpresa e admiração. Carla Mendes, minutos antes humilhada e expulsa, agora ocupava o centro do espaço. Iluminada pelos refletores, ouvida pelos microfones, registrada por dezenas de câmeras. E ninguém poderia negar, ela nasceu para estar ali. Com o microfone em mãos, Carla iniciou a mediação com uma clareza que parecia cortar o ar. Hoje discutiremos não apenas números e projetos, mas a responsabilidade que temos com a cultura, com a memória e com o futuro do nosso povo. Seu tom era firme, emocional e profissional, na medida certa. A plateia estava totalmente entregue às suas palavras. Cada convidado que subia ao palco era recebido com equilíbrio, cada pergunta feita com inteligência e sensibilidade. Os artistas presentes trocaram olhares discretos. Muitos já conheciam o trabalho de Carla e sabiam que ela estava fazendo história ali. Alguns jornalistas cochichavam entre si, impressionados com a postura dela. Outros anotavam apressadamente, tentando capturar o impacto do momento. E enquanto tudo fluía perfeitamente no fundo do salão, Eduardo Farias permanecia imóvel,
parado, com a prancheta encostada ao peito, olhos fixos nela como se não conseguisse acreditar no que via. Ele tentava disfarçar, mas seus dedos tremiam. A cada elogio dirigido a Carla, a cada menção ao profissionalismo dela, sua expressão desmoronava um pouco mais. Carla, porém, não olhava para ele. Não por medo, nem por rancor, mas porque, naquele instante, ela estava acima de tudo o que Eduardo representava. A presença dele se tornara irrelevante diante da grandeza do que ela estava realizando. Enquanto mediava, ela lembrava da expulsão, não da dor, mas da força que teve de recolher depois. Lembrava do crachá ignorado, do braço segurado, da porta que se fechou. E agora, naquele mesmo dia, estava ali, abrindo portas, guiando debates, sendo a referência máxima do evento. E quanto mais Carla falava, mais o salão se conectava a ela. Havia verdade, havia poder, havia emoção. Sua voz carregava a história de quem precisou enfrentar olhares tortos a vida inteira para continuar ocupando o lugar onde merecia estar. Quando um dos representantes culturais fez um elogio espontâneo, o público respondeu com um breve aplauso. Quero destacar a condução impecável da nossa mediadora, Carla Mendes. Sua presença hoje engrandece este momento. O aplauso ecoou pelo salão. Eduardo engoliu seco. Sabia que aquilo era o começo de sua queda. Carla apenas agradeceu com um aceno discreto, elegante, profissional, superior. O relógio marcava 11h14 da manhã. E ainda faltava muito para o dia terminar. Muito inclusive para Eduardo Farias enfrentar. O evento avançava com força e profundidade. Cada convidado que subia ao palco parecia mais à vontade sob a condução firme e respeitosa de Carla Mendes. A manhã já havia se transformado em um marco silencioso, daqueles que não precisam ser anunciados para se tornarem históricos. E enquanto Carla brilhava, Eduardo Farias afundava. A cada minuto que passava, ele se tornava mais inquieto. A prancheta que segurava já estava marcada por suas unhas, pressionando o papel. Ele andava de um lado para o outro, ao fundo do salão, tentando recuperar o controle que tinha perdido completamente. Mas algo começou a se espalhar pelo evento. Eram sussurros. Pequenos, mas potentes. Jornalistas próximos ao local onde Carla havia sido expulsa pela manhã descreviam discretamente o que tinham visto. Uma fotógrafa mostrava no celular uma imagem que havia capturado sem querer. Eduardo segurando o braço de Carla. Um produtor do evento, revoltado, revelava ter ouvido parte da discussão. Os relatos começaram a circular entre artistas, ativistas e membros da imprensa. E quanto mais as histórias se conectavam, mais claro ficava quem realmente havia causado confusão naquela manhã. Não Carla, mas Eduardo. A coordenadora Júlia, ao ouvir os rumores, acionou rapidamente a equipe administrativa. Em poucos minutos, 3 coordenadores estavam reunidos no fundo do salão, conversando com expressão tensa. Olhavam para Eduardo, olhavam para Carla, olhavam novamente para Eduardo. A verdade estava se formando ali, e não havia como detê-la. Até que um dos organizadores, um homem mais velho, de terno azul marinho, aproximou-se de Eduardo. O gesto foi breve, mas direto. Eduardo, venha comigo, por favor. Ele tentou manter a postura. Agora não. Estou ocupado com... Venha agora, repetiu o organizador com firmeza. O olhar de Eduardo endureceu. Pela primeira vez no dia, ele entendeu que algo fugira totalmente do seu controle. Foi conduzido até uma pequena sala lateral, longe da plateia. As portas de vidro se fecharam e Carla, do palco, só percebeu a movimentação porque alguns olhares discretos foram desviados daquela direção. Dentro da sala, a conversa foi curta e devastadora. Relataram denúncias, mostraram a foto. Explicaram que mais de 5 testemunhas confirmaram a expulsão injusta. Falaram sobre a gravidade da conduta discriminatória. E então veio a decisão formal. Você está afastado de suas funções.
A partir deste instante, entregue o crachá. A prancheta caiu das mãos dele. O crachá também. Eduardo empalideceu. Tentou argumentar, mas sua voz falhou. Tentou negar, mas estava encurralado. Tentou culpar Carla, mas era tarde demais. Do lado de fora, o evento seguia sofisticadamente, guiado pela voz forte e elegante de Carla Mendes. E naquele momento, exatamente 11h42 da manhã, o opressor começou sua queda. Uma queda silenciosa, uma queda merecida, uma queda sem volta. A manhã avançou até o início da tarde e Carla Mendes seguia conduzindo o evento com maestria. Sua voz, firme e acolhedora, parecia costurar cada fala, cada debate, cada momento com precisão. O público estava conectado, atento, emocionado. Era impossível não reconhecer a força que ela imprimia ali. Enquanto isso, longe das luzes do palco, Eduardo Farias enfrentava o peso de suas próprias escolhas. Depois de ser retirado para a sala lateral e afastado de suas funções, ele permaneceu sentado em uma cadeira simples, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido. O crachá, seu símbolo de autoridade, agora descansava sobre a mesa, virado de cabeça para baixo, como se refletisse sua própria queda. Do lado de fora, alguns seguranças conversavam discretamente. Um deles recebeu uma mensagem no rádio. A direção pediu para escoltar o senhor Eduardo Farias até a área externa. Ele não deve permanecer no evento. Eduardo ouviu, e aquilo foi como um golpe final. Ele se levantou devagar, tentando manter alguma dignidade, mas a verdade é que sua postura já não tinha força. Seus ombros estavam caídos, a expressão cansada, os olhos vermelhos, não de choro, mas da percepção dolorosa de que havia perdido tudo ali. Os seguranças o acompanharam pelos corredores que, pela manhã, ele percorrera com arrogância. Agora, cada passo era um lembrete cruel de que ninguém ali o olhava como antes. Alguns funcionários desviavam o olhar. Outros observavam em silêncio, cientes do que havia acontecido. Ninguém o cumprimentou. Ninguém interveio. Ninguém tentou defendê-lo. A humilhação que ele havia imposto a Carla voltava agora multiplicada e de forma absolutamente inevitável. Ao chegar ao hall de entrada, ele viu sua caixa de itens pessoais preparada. A prancheta, um bloco de notas, uma caneta com o logo do evento. Tudo recolhido às pressas. Nada que valesse uma despedida. Lá fora, o calor do começo da tarde pesava. O movimento de carros passava despercebido diante dele. O som distante do trânsito parecia zombar do silêncio que carregava dentro. Do outro lado do vidro, ainda dentro do centro de convenções, Eduardo viu algo que lhe apertou o peito. Uma tela gigante transmitindo o palco ao vivo. E lá estava Carla Mendes, sorridente, firme, admirada pelo público. Uma mulher que ele tentara humilhar minutos antes e que agora brilhava no lugar de honra que ele jamais imaginou que ela mereceria ocupar. Aplausos ecoaram do salão. Aplausos que atravessaram o vidro e pareceram bater direto na consciência dele. Eduardo desviou o olhar, incapaz de suportar a própria derrota. Uma derrota justa, uma derrota profunda, uma derrota vivida no mesmo dia em que ele tentou oprimir alguém maior do que ele jamais foi. Solitário, ele caminhou até o estacionamento. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Enquanto isso, no palco, Carla encerrava sua fala. A cultura existe para ampliar vozes, para incluir, para transformar. Hoje fomos lembrados de que ninguém deve ser silenciado quando a verdade precisa ser dita. O público se levantou, aplaudindo de pé. Carla recebeu os aplausos com humildade, mas com a certeza de que havia honrado sua trajetória. Eduardo, do lado de fora, ouviu o eco distante da celebração. E aquele som, aquele último som, foi o que selou seu destino. Um fim triste para o opressor. Um começo luminoso para quem sempre mereceu ser vista.
E assim termina mais um capítulo da luta pela dignidade, pelo respeito e pela força de uma voz que nunca deveria ter sido silenciada. A história da Carla Mendes nos lembra que, mesmo quando tentam apagar alguém, a verdade sempre encontra um jeito de subir ao palco. Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o meu, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui nós contamos histórias que precisam ser ouvidas. Deixe o like para fortalecer esse conteúdo e para que mais pessoas possam refletir sobre o que aconteceu. E comenta aqui embaixo, qual parte dessa trajetória mais te marcou hoje? Sua opinião é muito importante e é ela que mantém este espaço vivo. Obrigado por assistir e até a próxima história que o mundo precisa sentir.